Vamos começar então, ainda antes de entrarmos na parte da configuração, que era o primeiro ponto da nossa agenda, só uma revisão muito rápida de como é que é a navegação no Zendesk UA. Entrando aqui na sua conta de Zendesk UA, através do seu painel da Zendesk, vai ter acesso aqui a esta área principal de conversas, tanto quanto, por exemplo, clicando aqui através do Z ou através deste botão de conversas. Caso queira regressar à sua conta de Zendesk UA, é só entrar aqui mais uma vez através deste painel de administração. Estando aqui dentro da Zendesk UA, vai ter acesso aqui a esta primeira área que são os painéis, que é exatamente onde vai poder consultar os dashboards e os resultados das avaliações que vão sendo submetidas. Um segundo botão de navegação das conversas, este que já conhecemos, e que tem também aqui os nossos filtros para aplicar as conversas e os resultados de conversas aqui no centro. Para otimizar o espaço, posso inclusivamente expandir ou colapsar esta área de navegação ou esta área de resultados de conversas. Enquanto, referindo-me aqui à terminologia, sempre que eu estou a falar de conversas, eu estou a falar dos seus tickets na Zendesk, certo? Eu estou a falar dos chats, dos e-mails, das chamadas telefónicas, mensagens do WhatsApp, tudo o que seja um ticket vai ser aqui uma conversa. Portanto, utilizamos estes termos indiscriminadamente. O próximo botão, então, é o das tarefas. É aqui que um avaliador vai consultar as suas tarefas que são geradas automaticamente e onde ele vai poder submeter as avaliações ou então as calibrações. O próximo botão, ele está disponível tanto para qualquer usuário e vai ser útil tanto para os avaliadores, onde ele poderá consultar as avaliações que ele concedeu ao longo do tempo, ou então para os agentes. Vai ser aqui que o agente vai conseguir observar as avaliações que ele recebeu de um avaliador, de um supervisor ou de um analista de QA. Eu, nesta conta, estou como um avaliador, como um administrador, o que significa que não tenho ainda avaliações recebidas, mas os seus agentes irão ter essas avaliações. O último botão aqui é o da instrução ou coaching, e aqui vai poder consultar e criar novas sessões de instrução ou de coaching para as suas equipas e para os seus agentes, bem como consultar os itens fixados e quizzes que poderá elaborar através desta ferramenta. Vamos entrar em mais detalhe sobre cada uma destas áreas. Mas, tal como prometido, para começar vamos falar da configuração básica da conta. Se entrarmos aqui neste botão final que aqui temos, vamos conseguir encontrar a área de configurações e a área de usuários, bots e espaços de trabalho. Enquanto administradora, ao clicar aqui na área de configurações, vai ter acesso não só às configurações pessoais, que qualquer usuário tem acesso, mas também às configurações de conta. Qualquer usuário vai poder determinar qual o início da sua semana, qual a sua preferência de notificações via e-mail, ou então, para avaliadores, inclusivamente criar modelos de avaliação, os templates ou as macros que ele poderá utilizar para as avaliações. Para si, um administrador da conta vai poder aqui configurar estes detalhes da sua conta de Zendesk UA que não estão relacionados com a sua conta Zendesk. Por exemplo, definir qual o seu espaço de trabalho padrão, já vamos falar de espaços de trabalho. Mais uma vez, o início da semana, o seu consentimento de Microsoft Azure. Vamos falar também aqui da configuração das categorias de Zendesk, AutoQA da Zendesk QA. Neste sítio poderá configurar ou consultar a configuração da conexão entre Zendesk e Zendesk UA e em quais os passos de trabalho que estas conexões estão associadas. Vou chamar a atenção em particular para a configuração de notificações, porque enquanto administrador da conta poderá criar notificações que vão ser aplicadas a todos os usuários da conta. Se assim o preferir,
É só clicar neste botão, substituir as configurações para todos os usuários e tudo o que eu indicar aqui, em termos de recebimento de relatórios ou notificações via e-mail, por exemplo, de novas avaliações recebidas, respostas nas conversas, etc., ou até lembretes de avaliações para avaliadores, todas estas preferências vão ser aplicadas a todos os usuários. Se eu remover esta autorização aqui, então isto significa que qualquer usuário poderá escolher a sua preferência de notificações. Portanto, tem estas duas opções caso queira ter um controle maior sobre as notificações recebidas pela sua equipa. Se for da sua preferência que nenhum agente receba qualquer notificação, de forma a não ser informado que está a ser feita essa monitoria de qualidade, é só remover cada uma destas notificações. Vamos passar à frente. Na tabela de desempenho, ela vai ser configurada na área que vou mostrar de seguida, mas aqui poderá escolher ainda algumas das preferências em relação à utilização de emojis ou, por exemplo, ignorar categorias. E vamos então passar para essa área de usuários, bots e espaços de trabalho. Quando entrar aqui nesta área de usuários, vai encontrar aqui todos os usuários da sua conta Zendesk e também qual a permissão que é associada a estes usuários. Ao alterar essa permissão da sua conta Zendesk, ela vai refletir aqui na Zendesk Way. As duas opções de permissão de conta vão ser administrador ou usuário. O administrador vai ter acesso a todas as opções de configuração de conta, enquanto que o usuário, vamos ter de escolher de seguida qual vai ser a sua função dentro do espaço de trabalho. É também aqui que nós podemos atribuir cada um destes usuários a um espaço de trabalho. Então, o que são os espaços de trabalho? O espaço de trabalho é uma área fechada, autónoma, onde vai poder adicionar os usuários que trabalham nessas equipas autónomas e que vai ter também uma configuração específica. Há uma configuração específica em cada um destes espaços de trabalho. Qual é a diferença entre criar espaços de trabalho ou criar grupos de usuários ou equipas? A minha recomendação, geralmente, para a criação de espaços de trabalho está relacionada com a permissão ou a visibilidade que os agentes dentro de um espaço de trabalho poderão ter sobre todas as conversas ou os outros usuários. O que é que isto significa? Geralmente, empresas que trabalham com empresas terceirizadas ou BPOs, empresas de outsourcing, elas deverão, normalmente necessitam que elementos dessas equipas, avaliadores ou até supervisores dessas equipas, tenham uma visibilidade limitada sobre todo o conteúdo ou todas as avaliações das equipas, de outras equipas terceirizadas ou até das equipas internas. Então, de forma a garantir esse anonimato entre as diversas equipas terceirizadas ou até dentro dessas próprias equipas, nós recomendamos a utilização dos espaços de trabalho em separado para estas equipas externas. Relembro ainda que, em particular para os usuários com permissão de agente, que vamos ver de seguida, eles apenas podem consultar os próprios tickets. Portanto, a visibilidade dos tickets para estes usuários está garantida. Para a criação de grupos de usuários, por exemplo, a minha equipa de Tier 1 ou Tier 2, ou nível 1, nível 2, nível 3, por exemplo, ou então por localizações, eu poderei criar esses grupos de trabalho aqui. No meu caso tenho estes dois, poderia criar um novo grupo de trabalho. Por exemplo, poderia chamar-lhe nível 1 e adicionaria aqui cada um desses membros. De seguida, passamos então aqui à área dos bots. Caso estejam a utilizar esses bots, AI agents da Zendesk, eles irão ser reconhecidos aqui. Caso utilize algum bot que não é AI agent da Zendesk,
então poderá reconhecê-lo como bot a partir deste botão aqui, em que poderá reconhecer esses usuários como bots. Neste caso seria aqui marcar como bot. Vamos passar então à minha conta de webinar aqui, em que eu já adicionei os membros da minha equipa, para perceber então quais as diferentes permissões dos espaços de trabalho. Todos os administradores da conta que conseguimos encontrar aqui, e relembro, são os administradores das contas da conta da Zendesk, em que esta conta de Zendesk UA está associada. Esses usuários vão aparecer como gerentes e, como podemos ver, eu não consigo editar esta permissão. Os demais usuários que têm a função de usuário, eu então poderei definir qual a sua permissão no espaço de trabalho. Ele poderá ser um gerente e, neste caso, poder configurar a conta, ou, neste caso, o espaço de trabalho em que ele pertence. Eu poderei decidir que ele é um lead, neste caso seria um supervisor que terá acesso a todo o conteúdo deste espaço de trabalho, e pode também gerenciar os quizzes, atribuições, contestações e sessões de calibração. Os dois tipos de permissão que são mais limitados seriam então do avaliador. A única permissão que ele tem é submeter avaliações das conversas e ele pode ver todas as conversas do espaço de trabalho onde ele pertence, mas não pode configurar nada nesse espaço de trabalho, apenas pode submeter as monitorias. E temos, por fim, o agente. Como eu disse, o agente pode apenas consultar os resultados das próprias monitorias recebidas, pode ver as próprias conversas, não vê as conversas dos colegas, não vê nada mais na conta e, como é óbvio, também não pode configurar nada nessa conta. Relembro que pode colocar as suas questões aqui na secção de perguntas e respostas, ou se houver algum problema do seu lado também na secção de chat. Avançamos então para as configurações gerais da conta. Neste caso, configurações ainda do espaço de trabalho. Relembro que cada um destes espaços de trabalho vão ter uma configuração específica. Nesta área de configuração geral, eu poderei alterar o nome do meu espaço de trabalho, poderei definir se as classificações são imparciais, isto é, os monitores não veem uma monitoria que foi submetida anteriormente, e aqui posso também permitir ou não que um agente possa fazer uma autoavaliação. Então, nas próprias conversas, ele poderia submeter uma monitoria à sua própria conversa. Posso ainda definir quem será o avaliado padrão dentro da conversa. Isto aplica-se naturalmente aos tickets que são trabalhados por mais do que um agente. Eu vou definir se o avaliado padrão é o agente mais ativo, isto é, aquele que tem o maior número de respostas, ou então se é o que está assignado ou atribuído àquele ticket. Então, ainda que ele tenha participado menos no ticket, ele está atribuído ao ticket e ele vai ser o nosso avaliado padrão. Temos ainda aqui, então, a tabela de desempenho, que eu vou mostrar já de seguida. Temos aqui as nossas hashtags, em que nós podemos deixar uma lista fechada ou uma lista aberta. Neste caso, eu permito que os membros criem novas hashtags, mas posso também não permitir isto, e então seria eu apenas a controlar essas hashtags. Elas vão ser utilizadas na hora em que eu submeto uma avaliação e eu posso indicar no comentário uma tag que poderá depois facilitar no processo de filtragem de resultados. Aqui o limite seria aquele que é o meu critério limite de qualidade e que vai determinar onde está a zona vermelha, ou seja, abaixo desse critério de qualidade, ou a zona verde, acima desse critério de qualidade. De seguida, vamos também falar das atribuições e das calibrações. Vamos voltar então aqui à tabela de desempenho. Antes de mostrar o processo de configuração da tabela de desempenho, eu vou mostrar aqui o que é isto, o que é esta tabela de desempenho, o que é isto que nós chamamos o scorecard.
através aqui da nossa área de conversas. Então, antes de mostrar a configuração do Scorecards, eu vou mostrar, em geral, um processo de monitoria. Vamos voltar aqui mais à frente para ver o processo do início ao fim. Então, se eu estiver nesta área a analisar uma conversa e quero submeter uma avaliação, quando eu clico neste botão da avaliação da conversa, eu tenho acesso a esta área a que nós chamamos o scorecard, ou a tabela de desempenho. O que é isto da nossa tabela de desempenho? No fundo, ela é o formulário que nós utilizamos para avaliar cada uma das categorias do desempenho do nosso agente. O que é que isto significa? Cada um destes critérios ele é avaliado individualmente. Eu posso ter uma escala que pode ir até ao 5 e tem um peso específico nesta avaliação. Então, se o seu caso já faz estas monitorias de qualidade de uma forma mais manual, por exemplo, através de planilha, cada uma destas categorias seria cada uma das colunas em que preenche a sua avaliação, cada uma das colunas com cada um dos critérios, ok? Então, no final, nós submetemos a nossa tabela de desempenho e ela vai gerar uma percentagem. O que é que nós vemos aqui? Eu posso criar múltiplas tabelas de desempenho e posso ainda incluir categorias como as que vemos aqui, que são o que nós chamamos as categorias automáticas de AutoQA. Como reparou, eu ainda não preenchi nada e eu já tenho estas categorias pré-preenchidas pela inteligência artificial. Muito útil, certo? Quando altero aqui para o Main Scorecard, é outra opção que eu tenho aqui já criada. Como podem ver, eu tenho uma mistura entre essas categorias automáticas e outras que são categorias de preenchimento manual. Então, neste caso, eu teria também de preencher estas categorias. Como eu disse, eu poderei também deixar aqui um comentário à avaliação. Peço desculpa. E deixar aqui enviar a minha avaliação. No final, vamos então obter esta percentagem. Vamos passar então à configuração da nossa tabela de desempenho. Como é que eu posso criar esta tabela de desempenho? Volto aqui a usuários, bots e espaços de trabalho. Volto a expandir aqui esta área demo que eu já tinha aqui presente e clico em tabela de desempenho. Vamos ignorar o que já temos aqui criado e vamos criar novas categorias. Ao criar uma nova categoria, eu vou observar esta opção de utilizar ou não o AutoQA. Neste caso, se eu clicar aqui em utilizar AutoQA, eu vou poder selecionar na minha lista das opções pré-definidas de categorias de AutoQA. Estas categorias são a saudação, empatia, ortografia e gramática, o fechamento, solução oferecida, tom, legibilidade e compreensão. Vai poder encontrar na nossa base de conhecimento o que significa cada uma destas categorias e como é que elas vão ser avaliadas pela nossa inteligência artificial. Deixo ainda uma nota, tanto a categoria de ortografia e gramática como de legibilidade ainda não estão disponíveis para português. Ortografia e gramática vai estar disponível em breve. Se estiver a ver esta gravação no futuro, talvez já esteja disponível no momento em que estiver a configurar a sua conta. Vamos criar aqui um exemplo, então, a saudação. Como vê, ela já aparece pré-preenchida aqui na nossa conta, com um nome e uma descrição. Ela pode ser alterada. Eu decido aqui em que tabela de desempenho eu quero adicionar. Por exemplo, posso colocar aqui monitoria de qualidade como uma nova tabela de desempenho. Para criar novas tabelas é só digitar e vai clicar nela, cria uma nova tabela. Aqui vai poder definir qual o peso dessa categoria. O que é que significa o peso? No cálculo da percentagem final, como vimos há pouco, podemos determinar se algumas das categorias vão contribuir
com um peso maior para essa classificação. Se todas tiverem o peso 1, todas contribuem da mesma forma. Se alguma das categorias tiver um peso 2, por exemplo, vai contribuir com o dobro da pontuação. E se eu colocar, por exemplo, aqui um peso 0,5, contribui com metade. O inclusivamente, se eu colocar um peso 0, ela não vai contribuir para a avaliação. Então, independentemente do resultado que eu colocar nesta avaliação, ela não vai ser contada para a classificação final. Neste caso em particular, eu não posso alterar a escala de classificação. Neste caso, estamos a falar da saudação, então ela ou foi dada ou não foi dada, mas em outras áreas, como por exemplo a ortografia e gramática, como tem mais nuance, eu poderei alterar aqui a escala de classificação. Vamos voltar então à saudação. Posso também definir se ela é uma categoria de classificação crítica, são aquelas categorias que, caso sejam avaliadas negativamente, vão dar um 0 automático à classificação. E também adicionar as causas que explicam esta classificação. Não são obrigatórias nenhuma nem outra. E posso então criar esta categoria que vai ser atribuída à minha tabela de desempenho. Já está ela. Caso eu queira, posso também criar grupos. Como veem aqui, já tenho vários grupos criados, ok? É só criar um novo grupo. Clico nesta área e crio esse novo grupo. Grupo de categorias de classificação adicionado. Ok? Portanto, eu adicionei então uma categoria de AutoQA. Eles vão ser sempre representados com este símbolo bastante colorido. Já vamos saber que são todas as áreas avaliadas por AutoQA. Caso eu queira criar uma categoria manual, isto é, uma que não vai ser avaliada pela inteligência artificial, então nesse caso eu vou ter de fazer o mesmo processo, mas com uma diferença. Em vez de clicar aqui para utilizar o AutoQA, eu não vou clicar neste botão. E vou dar então aqui o nome à minha categoria. Por exemplo, eu vou avaliar o processo X. Por exemplo, queremos avaliar se o nosso cliente foi identificado corretamente. Ou então podemos avaliar se foi, por exemplo, indicado corretamente alguma informação relativa à solução do problema do cliente. Ou, por exemplo, se foi cessado algum critério de qualidade da resposta, por exemplo. Estou sem imaginação, mas entendem, qualquer um que não esteja naquelas categorias de AutoQA. Diria aqui então qual é a descrição do processo. O processo que vai ter vários passos, por exemplo, avaliamos o passo 1, o passo 2, o passo 3 e vou adicionar aquela tabela de monitoria de qualidade que eu já criei antes. Como este processo que eu estou a rever é muito importante, eu vou atribuir aqui um peso maior e vou avaliá-lo numa escala de 1 a 5. Caso eu queira que este processo dê um 0 automático na avaliação, eu vou indicá-lo como categoria de classificação crítica. E vou ainda adicionar as principais causas que explicam a classificação. Okay? Então, por exemplo, eu tenho 3 passos neste processo e eu quero indicar se, para as classificações negativas, se ele falhou no passo 1, se ele falhou no passo 2, se ele falhou no passo 3, ou até por outro motivo que eu vou dar uma classificação negativa, então eu tenho um espaço em branco em que o avaliador poderá escrever qual então é essa causa. Eu posso ainda permitir que os meus avaliadores coloquem mais do que uma causa principal. E vou então criar esta categoria. Todas essas categorias críticas vão aparecer então aqui com os 2 pontos de exclamação, são essas categorias críticas. Vamos ver um exemplo prático de como utilizar esta tabela de desempenho. Entramos aqui na área das conversas. Como vemos, tenho aqui esta área aberta, vou fechar e vou escolher uma conversa aqui para avaliar.
Porquê é que eu escolhi esta? Porque ela ainda não foi avaliada, não tem este visto. Esta foi avaliada por mim, tem o visto azul, e estas duas conversas que foram avaliadas por outros usuários dentro deste espaço de trabalho têm o visto cinzento. Esta não foi ainda avaliada. Vou então clicar aqui em avaliação e vou selecionar a minha tabela de qualidade chamada monitoria de qualidade. E cá estão então as duas, categorias que eu criei. Ao passar o mouse por cima, eu vejo a descrição da categoria. Vou colocar então aqui a minha avaliação e vou colocar aqui a avaliação aqui desta categoria também. Lembram-se que eu coloquei as causas à raiz e neste caso para as classificações negativas, então se eu der, por exemplo, um 2 ou um 1, eu vou ter de escolher qual o motivo de avaliação, desta avaliação, e ao enviar, como vemos, apesar de eu ter uma categoria positiva e outra negativa, eu vou ter na mesma um 0 automático. É assim que submetemos uma avaliação dentro do Zendesk QA. Relembro que se tiverem alguma questão, não hesitem em colocar aqui no nosso chat. Ok? Voltando então aqui à nossa área de conversas, vamos avançar para este processo da monitoria de qualidade. Então, primeira questão. Como é que nós garantimos que estamos a observar as conversas que queremos de facto avaliar, nomeadamente as conversas mais relevantes? Uma das grandes dificuldades que a maior parte destas nossas equipas de QA têm, ou de supervisores têm, é de garantir que não vão perder tempo a procurar por entre várias conversas qual aquela que tem um conteúdo mais interessante para ser avaliado, e também queremos garantir que as conversas mais importantes ou as conversas que têm um tópico mais sensível ou que algo mais relevante não são esquecidas, não são deixadas de lado. Então, como é que a Zendesk QA poderá ajudar-nos neste processo? Para criar a nossa amostra de avaliação, vamos clicar aqui nos nossos filtros. Temos filtros públicos e os filtros privados. Neste caso, até vou criar um filtro privado. Quando criamos aqui os nossos filtros, é-nos apresentada múltiplas categorias de, de condições para a filtragem das conversas. Todas as que têm este ciclo colorido, já vimos antes. Alguém se lembra qual é que é, onde é que vimos estes símbolos coloridos? Vimos estes símbolos coloridos nas nossas categorias de inteligência artificial, de AutoQA. Então, todas estas que vemos aqui com estes símbolos coloridos são também resultado de inteligência artificial. Então, por exemplo, nesta primeira área podemos filtrar por conversas que foram autoavaliadas, avaliadas pelo AutoQA, e podemos analisar o resultado dessas avaliações. Então, por exemplo, eu posso querer encontrar conversas em que a saudação não foi indicada. Por exemplo, a saudação não é positiva. Então aqui eu vou ver todas as conversas em que não encontramos essa saudação. Ao colocar uma destas condições, encontra logo aqui um número de resultados. Outra opção que nós temos é utilizar as categorias personalizadas, que pode criar aqui também, vamos mostrar de seguida, dentro das configurações de conta. Outras informações relativas à conversa, ao ticket, como por exemplo, qual o formulário que foi utilizado para a submissão deste ticket, qual o status da conversa, qual a tag que foi utilizada na conversa dentro do Zendesk, ou por exemplo, a prioridade desse ticket. Temos ainda outras métricas que são calculadas automaticamente. Por exemplo, eu quero ver apenas tickets que tiveram um score de satisfação
ou a pesquisa de satisfação negativa, por exemplo. Posso pesquisar por participante, avaliação e feedback. Isto seria para conversas que já foram avaliadas, em que já há uma monitoria. Eu posso, por exemplo, analisar por conversas que foram contestadas, por exemplo. E vou aqui chamar a atenção para esta área de destaques, que são exatamente, é exatamente, mais uma vez, proporcionada pela inteligência artificial, em que nós estamos a avaliar detalhes importantes da conversa. Neste caso, não estamos a avaliar o nosso agente. O que nós estamos a fazer é ler toda a conversa e encontrar aqui esses destaques. Por exemplo, o acompanhamento, quando o cliente pediu, por exemplo, receber um novo e-mail sobre este tópico mais à frente. Para o atendimento excepcional, isto seriam aquelas conversas em que o cliente ficou extremamente satisfeito. Super recomendo aqui os casos atípicos, que são aquelas conversas mais complexas do que o habitual, mais longas, com mais mensagens, um maior número de troca de mensagens. Para o atendimento telefónico, quando há a divulgação de gravação, ou aliás, quando não há a divulgação da gravação, isto é, o agente não informou que a chamada telefónica estava a ser gravada. Relativamente aos bots, conseguimos indicar a eficiência da comunicação do bot ou até a repetição do bot. Então, seria para conversas tratadas pelo seu agente de inteligência artificial ou bot, quer tenha havido intervenção de um humano ou não. Voltando aos nossos tickets com os nossos atendentes, quando o cliente procura falar com um supervisor, por exemplo, este filtro dá-nos todas as conversas que não foram qualificadas para avaliação. Quando há uma perda de comunicação, também numa chamada telefónica, aquele silêncio durante um tempo demasiado elevado. Muito importante também o risco de perda do cliente. O cliente disse que vai cancelar o seu serviço ou que vai deixar de ser seu cliente, que quer cancelar uma subscrição. Todo esse churn é indicado aqui. E, por fim, o sentimento, ou positivo ou negativo. Então, vou aplicar estas três condições. Sentimento negativo, temos também o score de satisfação negativo e a não existência de saudação. Tenho sempre de colocar aqui uma data para filtrar e dar o nome. Vou chamar aqui webinar. E vou criar o meu filtro. Consigo ver 91 resultados com este filtro. Ao fazer isto, vai então aparecer aqui a minha lista atualizada. Nota ainda que, em cima disto, eu vou conseguir visualizar aqui os resultados, por exemplo, a partir dos mais recentes, ou com as mais respostas, ou até de forma completamente aleatória. E caso eu queira fazer uma análise por cada agente, eu posso filtrar aqui qual o agente que eu quero analisar. Por exemplo, quero apenas ver resultados do Alex, então posso filtrar apenas pelos tickets dele. Quando eu olho aqui os meus resultados, aqui um detalhe bem interessante, bem interessante que eu quero mostrar para vocês. Está tudo em inglês e eu não falo inglês, então eu posso traduzir automaticamente a minha conversa para português através deste botão aqui, com o globo, ok? Muito útil. O que é que eu vejo também? Vejo o sentimento negativo, vai sempre aparecer com esta carinha triste. Bem negativo, gente. Vejo aqui neste lado direito a descrição do ticket, quais são os agentes ou o agente que trabalhou nesse ticket, o link para ver a conversa dentro da minha instância de Zendesk, tags ou até outros detalhes de outras categorias que tenham personalizadas nas vossas contas. Todos os destaques vão aparecer aqui, todos aqueles que eu consigo filtrar ali nas nossas conversas, eles vão aparecer aqui. E os resultados de AutoQA vão também aparecer aqui. Okay? Por exemplo, a saudação não foi encontrada, o tom foi mau, etc.
Também os resultados de CSAT, chama a atenção, nós estamos a falar dessa pesquisa de qualidade do Zendesk, ela também integra aqui automaticamente. Então, o nosso cliente só reagiu com um emoji muito chateado, portanto, foi muito mau resultado. Qualquer outro comentário iria também aparecer aqui. Submeteria então a minha avaliação através deste botão, escolheria o agente a avaliar e a tabela de desempenho que eu preferir. Já sabemos esta parte, portanto, é só aplicar aqui. Muito bem, seria este então o processo de filtragem e indicação de resultados. Vejo aqui uma questão do Fabrício que pergunta: com relação à tradução, se aplica ao formulário de avaliação? Por exemplo, eu posso ter um formulário em inglês, mas o meu monitor pode traduzi-lo para português. Então, neste caso, relativamente à tradução, ela apenas se vai aplicar aqui ao conteúdo da conversa, ok? Caso queiramos ter vários formulários em várias línguas, vamos ter de criá-los em separado, ok? Um formulário em português, um formulário em inglês. Vamos indicar no nome do formulário qual a língua em que ele está escrito e vamos apenas informar os nossos avaliadores que deverão escolher o formulário correto. Relembro ainda que nós podemos ter formulários específicos em cada área de trabalho, em cada espaço de trabalho. Portanto, se tiver um em que apenas tenho conversas em inglês, por exemplo, eu posso criar um relatório, desculpem, uma tabela de desempenho, um formulário em inglês nesse espaço de trabalho, e no outro que tenho em português, apenas formulários em português. Depende de como preferir configurar a sua conta. Mas, para relembrar, esta avaliação automática apenas se aplica ao conteúdo da conversa. Muito bem, voltando então aqui à nossa avaliação. Vimos então aqui como criar estes filtros para criar a nossa base de amostragem, mas caso queiram saber, eu preciso de criar este filtro todas as semanas, sempre que eu quero fazer estas avaliações, todas as semanas eu vou avaliar os tickets com a satisfação negativa, com o sentimento negativo. Há alguma forma de automatizar este processo? A resposta é sim, há essa possibilidade. Se eu voltar aqui ao meu filtro, vou encontrar aqui a forma de transformar em atribuição. O que é atribuição? É essa distribuição automática das tarefas de avaliação por todos os seus avaliadores. Pode encontrar na nossa base de conhecimento como fazer esta configuração, definir aqui os avaliadores e avaliados, colocar aqui as condições, que são as que já vimos nos nossos filtros, e ainda aqui as metas de avaliação. Por exemplo, eu quero que cada avaliado receba, por exemplo, 5 avaliações todas as semanas. Então, pode decidir aqui como quer criar esta atribuição automática. Eu vou mostrar uma que já tenho aqui criada na minha conta, na minha área de tarefas. Vão ser então aqui, vai ser então aqui o sítio onde os avaliadores vão consultar as atribuições que lhe são entregues. Neste caso já tenho uma aqui que se chama DSAT Reviews, que serão então as das avaliações negativas ou dos resultados de satisfação negativos. Neste caso, o que eu tenho é uma atribuição geral, ou seja, eu não tenho tickets atribuídos a mim, porque estão atribuídos a todos os avaliadores da conta que estão nesta tarefa. Neste exemplo aqui, neste caso, eu já tenho tickets que estão assignados a mim. Então, eu sei que neste ciclo, que termina apenas já amanhã, eu vou ter de submeter estas 5 avaliações. Tá bom? Cada um de um agente, é só submeter e o status muda aqui para completo. Se por algum motivo eu não quiser fazer esta avaliação para o Alex, por exemplo, o Alex está fora ou esta conversa não é relevante, o que eu posso fazer é substituir esta conversa por outra, que também bata certo com o meu filtro, ou então, se eu remover a conversa, passo a ter o objetivo de avaliar 4 conversas em vez de 5. Se por outro lado eu quero que esta conversa seja avaliada, mas eu não vou ter essa disponibilidade, posso atribuir a outro usuário.
Então, o processo de avaliação vai ser exatamente o mesmo que já conhecemos. Portanto, através das tarefas, nós conseguimos garantir essa distribuição da carga de trabalho e de uma forma automática, sem termos essa perda de tempo de estar manualmente a escolher uma a uma qual os tickets que devem ser avaliados. Muito útil mesmo. Uma recomendação para o futuro, vejam também como criar sessões de calibração, neste caso não para submeter a monitorias para os agentes, mas para, entre todos os avaliadores, alinharem em quais os critérios de avaliação. Está explicado na nossa base de conhecimento como podem criar estas tarefas de calibração. Próximo passo aqui, avançamos para os painéis. Estamos a aproximar-nos do fim da nossa sessão. Entrando aqui nos nossos painéis, relembro, podem sempre colocar questões aqui no nosso chat. Vamos ter vários painéis que podem consultar. Eu vou destacar dois destes painéis, que é o painel das avaliações e do AutoQA. Qual é aqui a diferença? O AutoQA vai incluir todas as avaliações que são feitas de todas as conversas da conta, mas apenas nas categorias automáticas, nas categorias de avaliação automáticas. O que é que isto significa? Naquelas categorias que vimos antes, de saudação, fechamento, empatia, tom, solução, legibilidade, etc. Todas essas categorias vão ser avaliadas em todas as conversas que são elegíveis e então todos esses resultados vão aparecer aqui. Todas as outras categorias que eu avaliei manualmente, por exemplo, como o meu processo X, Y, Z, não vão aparecer aqui. Então, eu consigo ver neste espaço de tempo quais as conversas que foram avaliadas automaticamente. Ok. Consigo ver também, peço desculpa, consigo ver também aqui a percentagem da taxa de aceitação, isto é, naquelas avaliações, naquelas monitorias que eu submeti, aquelas em que eu concordei com o resultado da IA. E esta métrica aqui que nos diz uma avaliação global de todos estes tickets, neste caso 77,51%. Se eu quiser ver uma lista de todas as conversas que foram avaliadas pelo AutoQA, posso clicar neste número e detalhar essas conversas. Continuando aqui, eu consigo ver esses resultados ao longo do tempo, resultados por idioma, também os resultados por categoria, qual o score em cada uma das categorias. E depois, então, aqui, ao longo do tempo, como foi feita essa variação. E também muito interessante os resultados por cada um dos avaliados. Então é aqui que vai encontrar essas tendências, isto é, em todos os tickets que foram avaliados, por exemplo, eu consigo observar que o Andreas tem pior resultado em quase todas elas, e enquanto que geralmente todos os resultados são bons aqui no fechamento, se eu vier aqui à solução, eu tenho muito mais vezes resultados negativos. Então eu consigo encontrar as áreas em que eu devo dedicar mais tempo no meu coaching ou na minha avaliação manual. Por favor. Estou de volta. Então, continuando aqui, quais são as outras opções que encontramos? As causas principais em cada dos avaliados na área de gramática e também no tom. Em particular, na categoria do tom, nós conseguimos identificar várias áreas ou vários tipos de tons em cada um dos meus agentes. Por exemplo, se eu quiser ver aqui um tom negativo do meu agente, pode ser algo preocupante. Se eu quiser saber em que conversas esse tom negativo foi identificado, mesmo truque, é só clicar no número, eu vejo exatamente a lista dessas conversas. Então, para relembrar,
Este relatório que eu vejo aqui é com os resultados de todas as monitorias automáticas, ok? E se eu entrar aqui na área das avaliações, ele vai incluir todas as monitorias que eu submeti, em que eu preenchi a tabela de desempenho e eu submeti esses resultados. Então, isto sim vão ser os indicadores de qualidade das monitorias feitas por si, pela sua equipa, que incluem tanto as categorias manuais como as categorias automáticas que incluiu na sua tabela de desempenho. Eu vou chamar aqui a atenção também de mais um tópico que é muito importante e que penso que responde já aqui à questão do Pedro, que pergunta: quando criamos uma nova categoria utilizando o AutoQA no scorecard, quanto tempo é necessário até que os tickets comecem a ser atualizados automaticamente? O próximo ticket criado já será avaliado nesse critério de forma automática? Uma questão muito importante e muito relevante, que é apenas a partir do momento em que criar as categorias de AutoQA no scorecard é que as conversas vão ser avaliadas nessas categorias. O que é que isto significa? Se eu já tenho a minha conta há uma semana, mas ainda não criei essas categorias no meu scorecard de AutoQA e o fizer hoje, espero eu já a seguir a esta sessão, ela vai apenas avaliar novas conversas, por exemplo, as conversas do final do dia de hoje e a partir do dia de amanhã. Não vai retroativamente avaliar as conversas. Ok? Neste caso, o AutoQA apenas vai avaliar conversas que foram fechadas no Zendesk com o status fechado e assim que ela sincronizar aqui no Zendesk QA, que poderá demorar 3, 4 horas, ok? Assim que a conversa é criada, ou neste caso que a conversa é fechada, assim que isso aconteça, a conversa sincroniza, ela é automaticamente avaliada pelo AutoQA. Então, não há aqui nenhum tempo de espera. A conversa é fechada, após este tempo pode demorar até ela sincronizar no Zendesk QA, ela é automaticamente avaliada pelo AutoQA. A partir do momento em que essa conversa sincroniza no Zendesk QA e que ela foi avaliada, podemos também submeter essa monitoria manual. Então, não há aqui mais nenhum compasso de espera. Chamo apenas a atenção mais uma coisa, que é em relação aos tempos de sincronização destes relatórios ou destes dashboards. Como vê aqui no fundo, indicamos sempre qual a hora da última atualização de dados. Aqui no meu horário de Lisboa são 18h53, como viu e bem aqui, a última atualização foi às 18h30. Como podem ver, ele vai atualizar de 30 em 30 minutos. Então, por exemplo, aquela avaliação que eu submeti para o Alex ainda não está aqui contemplada, tá bom? Só para terem isto em atenção sempre que vierem consultar os resultados. Voltando então aqui à minha tabela de resultados de avaliações, eu tenho aqui o meu critério principal, que é o índice de qualidade interno. Cada vez que eu submeto uma avaliação, ele vai ter aquela percentagem, e essa percentagem para todos os tickets, para todos os agentes, pode ser consultada aqui. Eu posso filtrar os resultados, tanto aqui como na tabela de AutoQA, por uma data em específico, por espaço de trabalho, mais uma vez, caso queiram criar vários espaços de trabalho, por avaliador, vamos supor, eu quero apenas ver resultados das conversas que eu avaliei, ou então, se eu quiser ver resultados por avaliado, por exemplo, eu quero apenas consultar resultados para o Alex, neste caso. Tá bom? Ou então, até por grupos, caso eu queira indicar aqui um grupo. Sempre que eu aplico nestes filtros, eu tenho de carregar novamente os resultados. Posso ainda filtrar por tabela de desempenho, por hashtag, por tags da central de suporte, etc. Podem passar aqui um bocadinho para ver
quais as opções disponíveis. A mesma regra de antes, sempre que eu vejo estes números e vejo aqui sublinhado, eu consigo consultar a tabela que diz respeito a estes resultados, fazer o download destas tabelas e, inclusivamente, eu posso fazer o download do relatório inteiro, tanto num PDF como em planilha. Outras métricas que podem consultar aqui seriam o tempo médio da avaliação, o número de conversas avaliadas, conversas contestadas, por exemplo, avaliações não visualizadas pelos nossos agentes. Se eu quiser saber quais foram essas as conversas que os agentes não visualizaram, estaria aqui a lista. Queremos sempre ver aqui um número bem baixo. E também aqui o tempo médio das avaliações. Se quisermos ver os resultados ao longo do tempo, ou, por exemplo, continuando aqui, os resultados por categoria, os resultados médios por categoria, por causa principal, por exemplo, quantas vezes foi selecionada esta opção de Incorrect Escalation e em que conversas, posso visualizar aqui. Por espaços de trabalho, e posso ver também os resultados por avaliador, isto é, as avaliações que eles submeteram, ou o desempenho do avaliado. Estariam aqui então os resultados gerais de cada avaliado. Se eu quiser a tabela detalhada por categorias para cada agente, cá está ela, as médias de cada categoria em cada agente. Então, o Riley, por exemplo, apenas tem 50% nesta categoria, o Chris nunca acertou nesta categoria, etc. E ainda mais detalhado o que eu tenho é cada uma das avaliações submetidas para cada um destes agentes neste período de tempo. Cá está ela. Aí, mais uma vez, posso fazer o download desta tabela se eu quiser. Com as classificações e causas principais por cada avaliação, tenho ainda esta tabela no final. Portanto, muita informação que podem consultar aqui. É ainda possível fazer uma integração com API, com o seu Looker ou Power BI ou outra ferramenta que utilize. Toda essa informação está disponível na nossa base de conhecimento. E por fim, recomendo ainda que analisem esta área final aqui da instrução, em que nós podemos criar as nossas sessões de coaching com os nossos agentes. Mais uma vez, vai conseguir encontrar muita informação online, como criar estas sessões, ok? E qual a informação que pode consultar aqui, que tipo de dados pode indicar nestas sessões, itens fixados, etc. Toda esta informação está também disponível online.